Aprender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco! Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Desta vez vamos receber então Pedro Aguiar, que nos vai falar de um tema que está cada vez mais na berra, não é? Fez recentemente até um ano. Vamos então falar sobre vendas e inteligência emocional. Mas então, antes de falarmos sobre este tema, quem é Pedro Aguiar? Ora bom, antes de mais, Pedro Aguiar é uma pessoa de quem eu gosto muito, que eu valorizo muito, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais. O Pedro Aguiar é administrador de várias empresas, é professor no IPAM e é exatamente por causa do IPAM que nasceu então esta nova pós-graduação e sobre então esta temática. Nós então vamos receber Pedro Aguiar. Boa tarde, Pedro. Tudo bom? Olá, Eduardo. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Ó Pedro, não tenho que agradecer, tal como lhe disse, o Pedro para mim já sabe que eu dei-me ao trabalho de ir ver há quanto tempo é que eu fui tirar a pós-graduação. Então fui tirar a pós-graduação há 15 anos, já foi há 15 anos. E de há 15 anos eu tive então o prazer de conhecer o Pedro Aguiar e a forma apaixonada como dava as suas aulas e o seu conhecimento, pronto, desde sempre cativaram e eu agradeço mais uma vez ter aqui comparecido e fazer, vamos também dizer a verdade, fazer parte desde o início deste meu projeto, treinador de vendas, não de uma forma visível, mas numa forma inicial quase como mentor. Para quem é bom abono de verdade, eu quero dizer que nunca paguei essas mentorias, mas que eu agradeço, que eu agradeço claramente, Olha, Pedro, antes de mais, só aqui um pequeno comentário. Aqui a Vera Oliveira diz que só poderá assistir até à 1h30, se será possível depois disponibilizar a gravação. Então, Vera, normalmente eu costumo responder às questões no fim, para sossegar, Vera responde já. Isto vai estar disponível, exatamente, vai estar disponível no YouTube, estou a ver que nos está a seguir no YouTube, vai estar disponível no LinkedIn, no Facebook e posteriormente também no Spotify e no iTunes. Mas então vamos agora aqui ao nosso tema, Pedro. Então, Pedro, antes de mais, diga-me-nos então de onde é que surgiu esta pós-graduação do IPAM, não é? Sobre a inteligência artificial e como é que se resolveram então criar esse produto. Muito bem. Pronto, como o Eduardo sabe, eu já estou há muitos anos, já tenho muitos anos nesta vida profissional e também já tenho uma colaboração de cerca de 30 anos com o IPAM, quer a nível da licenciatura, do mestrado e depois das pós-graduações. E em conversa com o meu colega, com o Marcos, que é co-coordenador comigo desta pós-graduação, resolvi propor-lhe realmente o avançarmos para esta pós-graduação, acima de tudo por um motivo muito forte. Nós começamos a perceber que a inteligência artificial não é uma moda, não é uma tendência de pico, mas é sim algo estrutural. E é um estrutural que vai impactar
por exemplo, na área dos negócios, do marketing ou das vendas, vai impactar de um modo transversal em quase todas as sub-áreas de cada uma destas áreas do conhecimento. E foi muito por aí, né? Foi muito por aí como é que nós podemos ajudar de um modo prático as pessoas que estão no marketing, que estão nos negócios, que estão na gestão e que estão nas vendas também. Ok, perfeito, Pedro. Então, esta primeira edição já começou, correto? Já começou, Ok. Começou em novembro e vamos já, portanto, também promover uma segunda edição agora na primavera. O sucesso foi grande e para já estamos no Porto, mas muito brevemente também em Lisboa. Ok. Também tem o regime híbrido ou é sempre presencial? Esta é sempre presencial Ok. e vamos ter na próxima edição já um regime essencialmente presencial, mas já com algumas aulas online também. Ok. Então, Pedro, relativamente a esta questão da inteligência artificial, nós então, ainda há pouco tempo saiu essa notícia, não é? A inteligência artificial só tem 1 ano, não é? Mas isto, de repente, parece que já faz parte do nosso dia-a-dia em quase tudo. Como é que Muito bem. esta rapidez? A inteligência artificial já tem umas décadas, Eduardo. Aquela mais conhecida agora, que é a inteligência artificial generativa, é que realmente aparece ao grande público só há 1 ano. Se quisermos, nós temos que distinguir aqui 3 tipos de inteligência artificial. Uma que é a inteligência artificial geral, digamos que é aquela que se pretende mais parecida com aquilo que é a nossa, dos seres humanos, a inteligência dos seres humanos. Tivemos aqui há 1 semana ou 2 o primeiro, digamos, confronto em termos de discussão com o aparecimento do Keystar debaixo da OpenAI, da empresa que tem o ChatGPT. E se nós repararmos, o próprio CEO, o próprio fundador foi despedido num dia, passado 24 horas, foi outra vez readmitido. O que é um sinal. Estamos todos nós a experimentar isto. Onde é que está os limites, que é uma coisa que seguramente vamos ter tempo para falar, onde é que estão os limites disto tudo? Né? Mas temos que ler os sinais. Isto é, mesmo as pessoas mais dentro, mesmo as pessoas que digamos que foram as responsáveis por criar esta inteligência artificial, neste caso a generativa, também estão à procura do seu caminho. Mas se calhar para ser mais concreto, portanto, temos a inteligência artificial geral, que é aquela que se quer mais aproximada daquilo que é a nossa inteligência dos seres humanos, que é constituída, ou que é a soma de duas. De uma que já se utiliza há muitas dezenas de anos, que é chamada inteligência artificial aplicada. Aquela que ajuda a pilotar aviões, aquela que ajuda a fazer um diagnóstico em termos de doença, de umas análises clínicas, de um TAC, de um sinal se é maligno ou não é maligno. Portanto, essa é chamada inteligência artificial aplicada, porque procura resolver um determinado tipo de problema. E agora, há 1 ano para cá, realmente, e bem como disse, aparece aquela que tem mais impacto, que é aquela que pela primeira vez a inteligência artificial gera também ela própria conhecimento, gera ela própria novos conteúdos, se quiserem, não é? E isto realmente acaba por ser mais impactante, não é? Ok. E Pedro, muito se fala sobre a inteligência artificial e fala-se muito de desaparecer emprego, não é? Portanto, vê-se muito a inteligência artificial como o papão que vem aí destruir o emprego. Ora bom, isso é uma realidade. Nós podemos olhar para isto também como uma oportunidade, ou seja, onde é que se encontra aqui a inteligência artificial? Mais como uma ameaça ou mais como uma oportunidade? Pronto, essa é a pergunta realmente central, não é? E mais do que uma ameaça, uma oportunidade, na minha perspectiva, a inteligência artificial é uma área incontornável no nosso presente e no nosso futuro, independentemente de como eu quero pegar nela. E eu diria, um dos pontos mais importantes da questão da inteligência artificial é que, com a evolução rápida, mais uma vez, esta parte mais conhecida tem 1 ano, Certo. nós estamos à porta
Na semana passada aparecem as notícias que a Google, através de uma plataforma parecida com o ChatGPT, que ele vai chamar Gemini, vai dar passos gigantescos à frente. Portanto, nós, durante este próximo ano de 24, vamos ter aí uma evolução absolutamente revolucionária. E então, o primeiro aviso que eu tenho a dizer ou a fazer nós fomos-nos habituando num mundo onde eu perdia o comboio das competências, o comboio do conhecimento. Pronto, quando me desse vontade, deixa-me dizer assim, Eduardo, quando me desse vontade eu recuperava essas competências, recuperava esse conhecimento e continuava a ser competitivo no mercado. Isso acabou. Okay. Isto é, o primeiro cuidado que nós temos que ter é, se tu hoje perdes o comboio, tu muito dificilmente o vais recuperar outra vez. Portanto, e isto é um trabalho contínuo que nós vamos ter, nomeadamente os mais jovens. O conselho que eu lhe dava é mais do que pensar em inteligência artificial, mais do que isto e aquilo, é saber que estamos num mundo de tal forma evolutivo, onde a inteligência artificial é seguramente um dos principais motores, mas a tua preocupação tem que ser, tenta não perder o comboio, porque se o perderes pode ser definitivo. E essa é a minha grande preocupação em relação ao emprego. Porque se formos pela questão técnica da inteligência artificial, o que é que nós temos, o que é que todos os estudos dizem, da McKinsey, da CNET, por aí fora, dizem que o impacto no emprego diretamente não vai ser mais do que de 7%. Okay. Isto é, se há destruição do emprego, ele vai ser numa coisa de 7%. Apetece-me dizer, quando foi descoberto o trator ou as alfaias agrícolas, o impacto, por exemplo, na agricultura foi muito maior, não é? Claro. A população de cavalos que reduziu imenso com a descoberta dessa toda a tecnologia na área agrícola. Agora, 7%, mas vai ter um impacto de 63% nos empregos que eu vou ter que fazer e desempenhá-los de modo diferente. Okay. Portanto, se quiser numa frase, encaramos ou devemos encarar a inteligência artificial muito mais como uma ferramenta que eu vou ter que dominar e utilizar para desempenhar bem o meu papel, do que propriamente uma ameaça ao meu emprego. Não é? Okay. Portanto, os números são estes. Portanto, provavelmente 7% dos empregos podem desaparecer, mas vão ser criados muitos outros. Não é? Se a pergunta é quais são os que vão desaparecer, é muito subjetivo. Quer dizer, uma coisa que hoje se põe em causa é os próprios programadores, os programadores de software, que eram vistos como funções absolutamente de um futuro espetacular, mas se nós estamos no machine learning, portanto, se o próprio algoritmo vai aprender a autoprogramar-se, então vamos necessitar, se calhar, de menos programadores. Tudo isso é muito interessante. Portanto, no caso das vendas, eu diria que estamos na média, e, portanto, vão desaparecer algumas funções na área das vendas, mas, acima de tudo, o que vai mudar é o modo como eu desempenho o papel que vai ser muito diferente daquilo que eu desempenhava até agora. Ok. Uma das coisas que se comenta, e pronto, isto eu vou ser sincero, não é? Nós lançamos este tema há 2 semanas, e se calhar acordamos este tema há 4 semanas, mais coisa, menos coisa. E fez com que, de uma forma inconsciente, não é? O meu cérebro começasse a estar muito mais atento para esta temática da inteligência artificial. E então, coisas que me foram aparecendo e que eu fui aqui registando, não é? Temos a Sage com um anúncio em que fala já numa aplicação com inteligência artificial integrada, não é? Portanto, se calhar já há, como é que eu vou dizer, análises de rácios, que antes os contabilistas teriam que fazer, em que agora aquela informação já aparece. Portanto, a tal questão da produtividade, não é? Certo. E apareceu-me também uma notícia curiosa, em que, às vezes aqui, as pessoas, como é que eu vou dizer? Às vezes fala-se que com a inteligência artificial o homem já não precisa mais de trabalhar, não é? Como se isso fosse possível. E aquilo que me apareceu foi uma notícia engraçada, que foi o quê? Alguém resolveu fazer 39 perguntas, perdão, aqui a notícia não dizia se era ChatGPT, se era o Bing, portanto,
Uma dessas plataformas, Um software. um software, resolveu fazer 39 perguntas sobre que medicamento tomar perante um determinado sintoma. Dessas 39 perguntas, só 10 é que respondeu corretamente. E algumas das respostas até punham em causa a integridade da pessoa se respeitasse aquilo. Portanto, Certo. o que nós aqui, e acima de tudo, eu acho que isto é importante, Pedro, que é, nós não podemos olhar para isto como as respostas que dão ou que são dadas são respostas de deusas, como é que eu vou dizer, como verdades nuas e cruas. Ou seja, Claro. nós temos sempre que ir mais além. Concorda? Perfeitamente, claro. Isto vai-nos, acima de tudo, vai-nos estimular muito o espírito crítico, que era uma coisa que nós tínhamos já pouco desenvolvido, não é? Portanto, foi uma coisa que se perdeu muito, ou antes o espírito crítico, por exemplo, que existia, era um espírito crítico que a gente vê nas redes sociais, quer dizer, dizer mal de tudo, ou uma coisa muito epidérmica e pouco refletida. Claro que é evidente que os mesmos defeitos que nós temos como seres humanos, também nem todos nós seres humanos temos a mesma qualidade profissional. Portanto, à medida, isso é um caso que não se vai resolver, isto é, a inteligência artificial não nos vai dar respostas daqui a 4, 5 anos 100% corretas. Claro que vai evoluir. Agora, onde é que eu tenho que me posicionar? Esteja nas vendas, ou no trabalho que eu tiver, na função que eu desempenhar. Eu tenho que me posicionar muito mais num sentido crítico. É aquilo que se diz em termos de mindset, ter um digital mindset. O que é um digital mindset? Eu tenho duas hipóteses. Ou eu vou dizer a tecnologia está toda mal, e portanto, se está toda mal, eu não vou aceitar nada do que venha da tecnologia, do que venha da inteligência artificial, e vou fazer as coisas por mim, porque sim, eu, ser humano, é que sou. Ou então, isso não é ter digital mindset. O que é o digital mindset? Que para mim é o mindset que mais importante para eu ser competitivo em termos profissionais. Vamos aceitar a tecnologia, repito mais uma vez, e à frente da tecnologia, a inteligência artificial, e o que eu ia dizer, o que repito mais uma vez é, como ferramenta. A decisão não deve competir à tecnologia, a decisão deve continuar a competir ao ser humano. Claro que, um exemplo, nós temos bons médicos e temos maus médicos, mas se eu tiver, vou-lhe dar um exemplo, onde a tecnologia, nomeadamente a inteligência artificial, é melhor que um médico. É na leitura dos sinais, se o sinal é maligno ou não é maligno, se um sinal é benigno ou é maligno, tens um melanoma ou não tens. É tecnologia. Há hoje scanners que não se cansam, porque um médico dermatologista, ao final de ver 10, 20, 30 sinais, já não tem a mesma acuidade, mas se calhar esse scanner diz, olha, esta pessoa tem 200 sinais, esquece estes 120, ou esquece estes 180, concentra-te nestes 20 e vê lá. E é isso que nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar, por exemplo, quando eu passo para as vendas, e é isso que é importante, a tecnologia artificial vai essencialmente ajudar-nos naquilo que é mais chato para nós, que é mais burocrático para nós. É os relatórios, é os mapas de visita, é o planeamento semanal, tudo isso. Um vendedor, hoje em dia, trabalha quase 2/3 em coisas burocráticas e só 1/3 é que realmente faz aquilo que deve, que é ir aos clientes e vender o que tem a vender. Mas Pedro, esse número, eu acho que foi há uma semana, fiz um post exatamente sobre isso, 34% do tempo dos vendedores é dedicado a atividades comerciais. Que bate... É isso mesmo. 1/3, isso mesmo. É isso mesmo. E, portanto, a inteligência artificial vai nos ajudar a isto. Claro, vai-me obrigar a ser mais rápido, porque o cliente, por exemplo, vai ter acesso a um conjunto de preços muito mais rápido, vai ter acesso à concorrência muito mais rápido. Quer dizer que isto que acontece com o vendedor vai acontecer do outro lado. Agora, a nossa característica, a confiança, por exemplo. Confiança que é um papel fundamental. E a inteligência artificial vai-nos ajudar no processo de confiança? Também vai. Se me disseres assim, Pedro, eu entrava num avião e vai dizer assim, agora vamos chegar ao avião e vamos dizer assim, tudo o que é os auxiliares tecnológicos e de toda a inteligência artificial que tem um avião, vamos desligar tudo e vamos confiar só nos pilotos. Eu não entrava no avião. Claro. Okay? Agora, eu também não entrava num avião em que eu não visse lá os pilotos para tomar decisões, algum tipo de decisões que têm que ser tomadas, não é?
Exatamente. Pronto, e é isso. Portanto, a confiança continua a ser fundamental no processo de venda. E a confiança é um sentimento, do ponto de vista da biologia. A confiança é um sentimento. Portanto, é uma coisa que o cliente tem que sentir. Eu não posso chegar à beira do cliente e dizer assim, olha, confie em mim, por favor. Não existe isso. Claro. Portanto, o cliente tem que sentir se pode confiar em mim ou não. E para esse processo de confiança ser eficaz, ser eficiente, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que ter a ajuda da inteligência artificial. Acima de tudo, me vai, digamos, vai-me tirar uma série de obstáculos pelo caminho, mas depois tem que haver a questão humano a humano, homem a homem, pessoa a pessoa. E há uma coisa, Eduardo, que eu gostava muito de dizer, é que nós, eu sei que sou biólogo de formação, mas creia que não estou a puxar nada à brasa à minha sardinha. Mas nós temos que deixar de perceber o que está a acontecer na tecnologia sem perceber também o que está a acontecer, eu não digo na biologia, mas digo na neurobiologia. E nós temos que integrar estas duas. São estas duas áreas do conhecimento que desde 2016 fazem parte daquilo que se convencionou chamar a Revolução Industrial 4.0. Portanto, não há dúvida que a inteligência artificial é e vai ser no futuro a grande locomotiva daquilo que se vai passar no mundo. Mas a Revolução Industrial não é só tecnológica, também é biotech. E nós estamos a conhecer hoje componentes do ser humano, nomeadamente a nível daquilo que é a sua neurobiologia, que são absolutamente fundamentais para percebermos isso. Dou-lhe um exemplo muito concreto. Aconselho a toda a gente a ler um livro que se chama A Evolução da Mente. É um livro que, mesmo para mim, biólogo, é transformador. E o que é que esse neurocientista diz? Ele diz uma coisa muito... que escreveu esse livro. Ele diz uma coisa muito clara, que é a imaginação é um nível superior de inteligência. Exatamente. Isto é, nós temos as pessoas inteligentes, mas depois temos quem consegue resolver problemas através da imaginação. À cabeça, se nós pensarmos que há 100 anos o Einstein descobriu a teoria das cordas, imaginando, porque não havia capacidade, não havia tecnologia, capacidade para fazer aqueles cálculos todos, não havia poder computacional, mas ele imaginou a teoria das cordas, que não só hoje é que estamos a percebê-la. Portanto, a inteligência é um nível, a imaginação é um nível superior em relação à inteligência. A inteligência artificial não vai ter imaginação, pelo menos nos próximos 300, 400 anos. Portanto, vai ser inteligente? Vai. Mas nós, seres humanos, temos outras prerrogativas que nos podem levar, então, para níveis de desempenho e para, até diria mais, níveis de concentração naquilo que somos importantes. Assim como a imaginação, nível superior, a questão das emoções, aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, o pensamento é uma sombra dos sentimentos. Portanto, aquilo que nós sentimos é aquilo que define a forma como pensamos. A nossa neurobiologia é muito clara disso. Primeiro aparece o instinto e a intuição, que influenciam as nossas emoções, que influenciam os nossos sentimentos, e esses condicionam completamente a forma de eu pensar. E eu tenho que perceber que isso não é um contraponto, é paralelo à evolução da inteligência artificial. E a inteligência artificial vai, acima de tudo, competir nestes níveis com o meu nível racional, mas não vai competir com o meu nível de imaginação, não vai competir com o meu nível de sentimentos, com o meu nível emocional, se quiserem, nem de intuição. E, portanto, tu vais ter muita informação, mas se calhar para a tua tomada de decisão, tu cada vez mais vais utilizar a tua inteligência racional e a inteligência artificial para dizer, pá, isto não é uma boa decisão, isto não é uma boa decisão. Mas chegas ao final e se tu não tiveres uma capacidade emocional, intuitiva e de imaginação, então tu não vais tomar decisões nenhumas na tua vida. E isso vai ser um problema grave, não é? E que em termos profissionais dos clientes ainda mais. Portanto, por exemplo, a questão da memória, mesmo dos doentes de Alzheimer, por exemplo, a memória tem uma coisa muito interessante, que é
As memórias não estão armazenadas no nosso cérebro. As memórias são o nosso cérebro. Ok. E é uma coisa, as memórias de curto prazo não, realmente estão lá armazenadas, mas as memórias de longo prazo, elas constituem o nosso cérebro. A analogia mais curiosa que eu vi é como as nossas memórias são como as pinceladas numa pintura. Ok? Portanto, elas são a pintura. Portanto, as nossas memórias não estão armazenadas no nosso cérebro. Elas são os nossos cérebros. E quando nós vamos para os doentes de Alzheimer, as últimas memórias que eles perdem é a memória emocional. Porque a memória emocional é a memória mais forte. E essa não vem da máquina. Essa não vem da inteligência artificial. Essa vem de nós. Portanto, se tu queres ter um cliente com memória para ti, em primeiro lugar, amarra do ponto de vista emocional. Outra coisa é discutir preço. Outra coisa é discutir características de produto. Isso a inteligência artificial vai fazer melhor do que qualquer vendedor? Exatamente. Claro que vai, porque vai misturar os preços de todos os produtos da concorrência, tu não vais ter hipótese, até te vai dizer, olha, faz uma proposta assim, 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 com este preço, tal. Mas depois, para tu criares o tal link com o cliente, para criares a tal relação com o cliente, é preciso memória emocional de um lado e do outro, é preciso relacionamento, é preciso empatia, é preciso confiança, e isso vem da componente emocional do cérebro, quer do cliente, quer do vendedor. Não sei se foi claro. Sim, e eu até me estava a lembrar de uma coisa que me aconteceu na semana passada, Pedro. Eu estava a dar uma formação online com determinado grupo, ok? E pronto, nas formações online, digamos que não há ali o quebrar de gelo, na paragem não dá para irmos tomar café com as pessoas e percebermos ali um pouco melhor, não é? E então eram 2 dias inteiros de formação online, e eu percebi o quê? Percebi que os conceitos estavam a ser transmitidos, mas apercebi-me de uma coisa que foi o quê? Quando havia ali aquelas pequenas paragens, o grupo gostava de falar de futebol, ok? Certo. E então, o que é que e o Pedro disse uma coisa que foi o quê? A inteligência artificial nunca vai ter as emoções, não é? E eu resolvi fazer uma coisa que foi o quê? Eu já tinha a formação toda, os exercícios todos, mas eu achei que no primeiro dia, para envolver mais as pessoas, o que é que eu pensei? Isto era engraçado, já que eles gostam tanto de futebol, era pegar nisto e criar uma relação com o futebol. Certo. Então a temática era sobre processos de tomada de decisão. Sim. E aquilo que eu fiz foi, a interpretação emocional foi minha, foi de um humano. Foi minha, quer dizer, não sou mais do que os outros, foi de um humano, ponto final. Mas aquilo que eu fiz foi pegar nos conteúdos programáticos e perguntar, neste caso ao ChatGPT, olha, dá para criar um exercício com estes conteúdos programáticos e relacioná-los com o futebol? E isso, verdade seja dita, o ChatGPT fez com uma eficiência que eu nunca na vida conseguiria fazer. Portanto, ele fez aquilo em 30 segundos. Se calhar estou a exagerar, foram 15. Não interessa para o caso. Mas aquilo que eu quero dizer é aquilo que o Pedro está, no fundo, a transmitir, que é a máquina não era ela que iria fazer esta interpretação do grupo. Claramente. Não é? Claramente. Essa interpretação do grupo veio de mim, enquanto formador, não é? Mas que, ao fazer essa interpretação, lá está, a máquina depois conseguiu ter uma eficiência que o humano não conseguiria ter. Isso mesmo. Isso é que é o tal digital mindset. E agora, voltando aqui, exatamente, mas voltando aqui atrás, eu acho que isto é que também a nós nos vai dar mais eficácia. Completamente. É? Vão ser mais produtivos. Se quisermos, outra vez, ir ao funil de vendas, ao funil, funilares para as vendas, exatamente. Apesar que eu acho que a inteligência artificial, o que vale para as vendas vale para tudo e vice-versa, não é? Portanto, não há uma questão específica. O impacto da inteligência artificial na perspectiva das empresas e das vendas vai ser muito maior na rentabilidade do que no volume de vendas. Ok? Isto é, nós se calhar, utilizando bem, vou-lhe dar números que não são à sorte. É de estudos, nomeadamente que eu tenho lido. Por exemplo, a McKinsey tem trabalhado muito isso, mas se calhar tu vais conseguir, da perspectiva do aumento do volume de vendas, utilizando as ferramentas de inteligência artificial,
podes, aplicando bem isso, com o tal digital mindset, sabendo onde é que tens que ser tu e onde é que tem que ser a inteligência artificial, tu podes subir o teu volume de vendas em 10 a 15%. Ok. Só que se tu vis o teu volume em 10 ou 15%, a tua rentabilidade pode ser o dobro. Podes ir para 20, 25, 30%. Isto é, o impacto da inteligência artificial vai ser muito mais na produtividade do que propriamente no volume de vendas, portanto, nos resultados, no desempenho. Ok. Que também não é novidade, Eduardo. Se nós analisarmos, por exemplo, o PIB mundial, o PIB mundial nos anos 72, 82, naquela década, o PIB mundial, 80% do PIB mundial estava ligado aos salários, estava ligado à remuneração das pessoas, através dos salários. E só 20% é que estava na produtividade. Entendendo a produtividade como uma forma melhor que eu tenho para rentabilizar os recursos, portanto, tudo o resto estava na produtividade. Quando nós passamos agora para esta última década, 2012, 2022, nós estamos num paradigma que é exatamente o inverso. 80% do PIB mundial tem a ver com produtividade e só 20% é que tem a ver com a economia ligada ao trabalho e à remuneração e aos salários. Portanto, passamos de 20 a 80 para 80 a 20. Por isso é que eu não tenho dúvidas, e é uma luta que eu acho inglória, que eu não pensar assim, não tenho dúvidas que a semana de trabalho vai ter que passar para 4 dias e se calhar para 3. Porquê? Porque nós vamos ser mais produtivos. Vamos ser mais produtivos através de quê? Através, precisamente, desta tecnologia e da inteligência artificial. Portanto, até aí isto pode ser encarado de uma forma positiva. Tem problemas, podemos ir já a seguir, não é? Tem riscos. Mas até aí pode. Nós, se calhar, do ponto de vista do trabalho, vamos perceber que o aumento da rentabilidade, aumentar a rentabilidade é colocar a empresa mais rica. Se eu colocar a empresa mais rica, então se calhar eu preciso trabalhar menos ou ter uma distribuição diferente das remunerações e dos euros ou dos dólares que eu quero fazer, não é? Portanto, o foco tem que estar aí. O foco vai ser muito mais nesta produtividade do que propriamente noutros aspectos. Na minha perspectiva, ainda bem. Não é? Ainda bem. Ok. Olha, Pedro, tenho aqui, não sei porque isto não tem passado aqui os comentários todos para o StreamYard, mas eu consigo ver aqui no próprio consigo ver aqui no próprio LinkedIn. Então tenho a Vera Oliveira a dizer que é aluna da pós-graduação do Pedro Aguiar. Portanto, a Vera Oliveira que perguntou. Temos depois também aqui o Marcos Castro a dizer: inteligência artificial é estrutural, não conjuntural. Isso mesmo. Portanto, aquilo que eu dizia é exatamente isso. É algo que veio para ficar, não é uma moda, não é uma coisa de conjuntura, não é? É algo que está aí e que vamos viver nos próximos, eu diria, se calhar até ao fim da humanidade, quer dizer, não é? Vai evoluindo, mas é claramente não é uma moda, é claramente, portanto, não é conjuntural, como pode ser uma pandemia como a Covid, que interfere na economia, mas de um modo conjuntural, não é? Não, isto aqui não estamos a falar de algo muito estrutural e que realmente que veio para ficar, não é? Exato. Há um bocado o Pedro disse duas coisas que me fez lembrar um estudo. Eu até acho que já falei nele mais que uma vez aqui no Parar para Vender. E que teve a ver aqui com um ponto que é o quê? Existe, como é que eu vou dizer? Existe um estudo do Fórum Económico Mundial sobre as competências para 2025. Estudo este que saiu em 2020. Em que coloca ali duas competências que não existiam antes e que está, no fundo, a dizer aquilo que o Pedro acabou também de nos transmitir. Primeiro, o pensamento crítico, ok? Como principal competência, que nem sequer fazia parte de estudos anteriores, como principal competência dos profissionais. E depois também uma coisa
que é, e aqui está no top 3, não consigo precisar se é o segundo ou terceiro, que é a aprendizagem contínua. Muito Ok? bem. Que, no fundo, vem aqui reforçar ainda mais esta ideia. Ou seja, o facto de nós termos esta capacidade de avaliar e estarmos sempre disponíveis para aprender. Agora, há aqui um ponto que, para mim, e esta é uma interpretação que eu faço, e eu gostaria também de saber a opinião do Pedro, que é o quê? Eu acho que num mundo cada vez mais tecnológico, e vamos cá ver uma coisa, eu não faço parte daqueles que diz que a tecnologia é má. Aliás, eu adapto-me ao ambiente e a questão é, se ela existe e se eu posso aproveitar para melhorar o meu trabalho, vamos trabalhar nisso. Mas aquilo que eu quero dizer é outra coisa, que é, num mundo cada vez mais tecnológico, fala-se cada vez mais na falta de empatia, fala-se cada vez mais na falta de relacionamento. E eu acho que, para quem está no mundo das vendas, e quem conseguir desenvolver essas competências humanas, sociais, eu acho que passa a ser uma competência diferenciadora. Ou seja, se eu conseguir juntar aqui estas duas coisas, ou seja, se eu tiver este digital mind e, por outro lado, se eu não perder as competências sociais, eu acho que, no fundo, eu vou conseguir ser um vendedor de alto desempenho. Porque estou a juntar aquilo que me permite a mim ter aquilo que é a identificação das necessidades, mas, por outro lado, me permite a mim ter eficiência na apresentação de soluções para o cliente. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ou, no mundo tecnológico, as relações humanas já não interessam para nada? Faz. É antes pelo contrário, não é? É isso. É esta questão da tecnologia, por isso é que eu disse há bocado, Eduardo, que nós separarmos a inteligência artificial como, digamos, o ponta de lança da tecnologia, da evolução da neurobiologia, não dá para percebermos bem o que está a passar. Para percebermos, nós temos que perceber essas duas áreas, não é? E Exatamente. eu ainda era mais radical. Eu diria, Então, no futuro, para haver essa aprendizagem, esse pensamento crítico, claro, para haver isto tudo, tu, no futuro, eu já disse isso muitas vezes, até nas minhas aulas, esquece as competências técnicas, esquece as competências, as competências, é evidente que tu tens de ter competências para desempenhar bem o teu trabalho hoje. Tens é que ter o mindset preparado para que as competências que hoje são relevantes e são as mais importantes, daqui a um ano e meio, podem não valer nada. E então, exato. tu tens que te focar em duas coisas, porque essas vão valer nos próximos anos, seguramente. Isto é numa leitura que eu fiz de um autor, que é uma referência para mim, que eu gosto muito, que é o Yuval Harari. E tu tens que perceber uma coisa, que é, só te interessam tu só tens que desenvolver em permanência duas competências. Tens que desenvolver o equilíbrio emocional e a robustez mental. Okay. E estas são as duas que tu tens que ter para ter esse tal digital mindset. Para tu estás num mundo onde a velocidade nós já falamos muito da velocidade, não é? Mas aquilo que eu dizia há bocado é que se tu perdes o comboio, tu se calhar agora não o apanhas, ao contrário do que acontecia no ano passado, não é? E portanto, para tu estás preparado para esta evolução e esta pressão que te traz a tecnologia, porque te permite ser tudo mais rápido. Passa uma série de armas, no bom sentido, para os próprios clientes. O que é que tu tens que fazer? Tu tens que ter estas duas questões. Tu tens sem equilíbrio emocional e sem robustez mental, tu não consegues aprender, tu não consegues ter esse pensamento crítico. Portanto, vai aprendendo aquelas competências que são conjunturais, mas há duas que tu vais ter que, em permanência, ter. Não é por acaso, não sei se o Eduardo sabe disso, que esta geração, a chamada geração Z, é a primeira geração que tem problemas de saúde mental numa percentagem maior que a geração anterior. É a primeira vez na história da humanidade que é conhecido que isto acontece, não é? E está a acontecer nesta geração e digamos, a inteligência artificial apareceu há menos tempo do que este problema que está evidenciado, não é? Estou a falar nos jovens que têm hoje até 25 anos.
não é? Isto tem que ser realmente uma preocupação. E uma preocupação social, mas também uma preocupação profissional, não é? Portanto, se tu não tens este equilíbrio emocional e esta robustez mental, tu não vais conseguir progredir do ponto de vista da tua competência como profissional, não é? Exatamente. E até da tua competência social, não é? E voltamos ao mesmo. Robustez mental e equilíbrio emocional é da nossa componente de neurobiologia que não vai ser combatida pela inteligência artificial, porque essa vai, digamos, entrar em concorrência com a nossa racionalidade, que é aquilo que até hoje nós tínhamos uma certa vaidade, porque é aquilo que nos distingue dos outros animais. Eu sou um animal racional. Tu para seres um bom profissional tens que ser racional. Tu para seres um bom profissional tens que ser, acima de tudo, alguém muito inteligente. Acabou. Isso vai acabar. Quando? Está marcado. Entre 2035 e 2045 vai acontecer uma coisa que os especialistas nesta área da tecnologia chamam pelo momento da singularidade. Okay. O que é o momento da singularidade? Não sabem muito bem, mas vai ser entre 35 e 45. É o momento em que a tecnologia ultrapassa a capacidade humana do ponto de vista da inteligência. Portanto, isto vai acontecer. Então, onde é que nós nos temos de centrar mais uma vez? Mas onde é que a tecnologia não vai concorrer contigo? E que é ter as tuas emoções, é teres os teus sentimentos bem, é saberes que a confiança é um sentimento e a confiança é o valor mais importante que um cliente pode ter em ti, na tua marca, na tua empresa. Não é? E portanto, eu diria, se nós aproveitarmos bem isto, interpretem bem isto que eu vou dizer. A inteligência artificial é uma bênção para o ser humano. Exatamente. Não estou a falar só para a parte profissional, porque vai nos permitir a nós que estejamos concentrados naquilo que é mais importante em nós. Não é? Nós andamos estupidamente a trabalhar, queremos trabalhar para ir gozar depois de nos reformarmos, não é? Então tu vais gozar depois de reformar cheios de artroses, doenças, quando já te apetece ficar em casa, não é? Portanto, tu tens, tudo isto tudo isto está a vir ao de cima, portanto, toda esta questão, a centralidade, quando hoje se diz, as empresas não podem ser só customer-centric, tem que ser employer-centric, temos que olhar bem para os nossos colaboradores, pois tens, porque até agora tinhas colaboradores que queriam ganhar cada vez, até nos Estados Unidos, tinham 2, 3, 4 empregos, não é? Porquê? Porque queriam poupar muito dinheiro para gastar quando fossem velhinhos, quer dizer. E o que é que acontece? Acontece que em agosto do ano passado, em agosto de 2022, há 4 milhões e 500 mil americanos que abandonaram os empregos. Ponto. Porquê? Porque lhes apeteceu. Não é? Portanto, nós estamos a passar de algo que nós dizíamos que era customer-centric para o employer-centric e agora vamos passar para uma coisa que é muito mais life-centric. E para tu viveres a vida, se calhar é bom tu, em vez de trabalhar 5 dias por semana, trabalhas 4. Mas isso vai ser permitido por causa da produtividade que a inteligência artificial te vai permitir também fazer isso. Não é? E, portanto, vai-te permitir concentrar naquilo que tu digamos, que é mais sui generis em ti, que é mais diferenciador em ti como ser humano que és, não é? É a imaginação, é a parte emocional, é o instinto. E não nos esquecemos de uma coisa, não é? O nosso António Damasio já há muitos anos que escreveu isso e que estudava isso, não é? Aquilo que nós pensamos está absolutamente condicionado por aquilo que nós sentimos. E aquilo que nós sentimos é da área emocional. Nós temos que pensar muito bem isto. Aquilo que o cliente pensa sobre mim, sobre o meu produto e sobre a minha marca, sobre mim como vendedor, aquilo que o meu cliente pensa vem em primeiro lugar, é condicionado em primeiro lugar e, sobretudo, por aquilo que ele sente em relação a mim. Não há pensamentos sem sentimentos. Desculpe eu ser chato, volta à mesma coisa. Esta revolução que está a acontecer é biotech, é de inteligência artificial, mas também é conhecermos melhor como nós funcionamos, nós seres humanos, não é? E eu acho por isso que isto pode ser uma bênção, quer dizer, Pedro, então... Então, pegando naquilo que estamos aqui a conversar, a conclusão que eu posso chegar é que vamos utilizar a inteligência artificial para
para aquelas que são as nossas competências técnicas, uma vez que a inteligência artificial vai ser muito mais produtiva do que eu, e vamos dedicar esse tempo extra para eu desenvolver, para eu estar, sim, vamos dizer, desenvolver as minhas competências humanas no sentido de eu ter mais conexão com o meu cliente. Então, digamos que eu posso pegar na inteligência artificial e dizer assim, ok, opa, olha, tu és mais forte do que eu nas competências técnicas, então trabalha aí que eu vou continuar a desenvolver a minha relação, a minha conexão com o meu cliente. Exatamente. Como é, quer dizer, qual é a motivação de um vendedor de passar 2/3 de tempo, como o Eduardo disse, a fazer relatórios de visitas, a fazer... Muitas vezes, o que é que ele pensa? Eu estou a fazer isto porque o meu chefe desconfia de mim. Certo? E, portanto, faz. É um problema da liderança. E já agora, os problemas da liderança, nomeadamente em vendas, não vão ser resolvidos com a inteligência artificial. Esqueçam isso. O problema da liderança, e em vendas é onde as lideranças são mais importantes, acho eu, acima de tudo, porque as pessoas andam fora, não é? O problema da liderança é um problema eminentemente bio, não é um problema tech. Ok? Portanto, se quiserem, temos que ser mais serotonina e menos dopamina. Nós fomos habituados, a dopamina é o neurotransmissor que está presente nas pessoas viciadas em droga, em álcool, em jogo, e nós andamos a viciar os nossos vendedores em dopamina. Pá, se tu vendes 1000 unidades, eu vou-te dar X euros. Se vendes isto, eu vou-te... Não é? E Pico, cada vez, como a gente sabe, os desportos radicais, as pessoas só param de fazer desportos radicais quando morrem. Eu só paro de me drogar quando apanho uma overdose. Eu só paro de beber álcool, não é? Para as pessoas que têm esse pico de dopamina quando apanham uma cirrose. Não é? É o que nós estamos a fazer aos vendedores, a maior parte das vezes. Pega lá, vou-te pagar isto. Se tu vendes isto, eu pago-te isto. E para a próxima, para ele ter essa injeção de dopamina, mais uma vez é um neurotransmissor, eu vou ter que lhe pagar mais, eu vou ter que lhe exigir mais de vendas. Até ele se sentir incompetente e vai embora. Não é? Agora, a serotonina é outro neurotransmissor. São competitivos, se há um, não há outro. Curiosamente, produzido em 90% nos intestinos e armazenados nos intestinos. Portanto, o nosso neurotransmissor responsável pela felicidade e a falta dele é a causa número 1 de depressões. A causa número 1 de depressões é do neurotransmissor que é produzido nos intestinos. É 90%. Por isso é que nós hoje não podemos distinguir corpo e cérebro. A Harvard mandou um estudo cá para fora há muito pouco tempo que disse: a minha mente não é uma projeção do meu cérebro. A minha mente é meu cérebro, é o meu corpo e é o meio onde eu estou envolvendo. E estas três variáveis têm a mesma importância. E têm a mesma importância no meu trabalho, na minha vida em sociedade. Ok? Portanto, mas retomando aquilo, portanto, tu se calhar, em vez de andares em picos de vendas, tu tens que ter uma coisa muito mais estruturada. Claro que hoje vai haver uma questão de picos, mas tens que ter mais serotonina. Isto é, tu vais ter que ter mais... É o nome que o Eduardo deu aqui, não é? O Eduardo começa a dar um nome ao podcast que é pausa, começa pausa. Os seres humanos começam a pensar, começam a trabalhar quando pausam. As máquinas é exatamente ao contrário. Quando ponho uma máquina em pause, ela deixa de trabalhar. Vamos agora à parte bio. O ser humano, quando eu ponho o ser humano em pause, ele começa a pensar, ele começa a refletir, ele começa a evoluir. Não é? E até aí nós somos complementares. Portanto, é uma questão de saber utilizar bem esta tecnologia, não é? Agora, há riscos. Não é? E quais são os riscos? O risco, o principal, eu se calhar vou um bocadinho atrás e eu não me vou esquecer dos riscos. Certo. Nós hoje, porque para mim o grande risco, parafraseando alguém, a mãe de todos os riscos está aqui. A ver se eu consigo explicar isso. Nós hoje andamos muito entretidos com os PIBs dos países. Os Estados Unidos têm 25% do PIB mundial, tem 25% da riqueza mundial. A China, apesar daquilo tudo, ter 1.400 milhões de pessoas, só tem 17% do PIB mundial. O Lula no Brasil
anda a tentar juntar os BRICS, etc., porque o mundo tem que ser multipolar, não pode estar só do lado de... Os Estados Unidos têm 1/4 do PIB mundial, então anda a juntar aqui os países dos BRICS, que é a União Europeia, se juntarmos aquilo tudo, andamos com 40% do PIB mundial. E deixa-me dizer, Eduardo, andamos todos entretidos com folclore. E eu vou dizer porquê. Porque Então. as maiores multinacionais americanas têm 60% do PIB mundial. E este é o grande risco. É que quem tem a riqueza mundial são as principais multinacionais americanas. Se quiser, a Apple e a Microsoft, estas duas, mas a Apple como a mais poderosa, têm um PIB superior ao da Itália. O contributo, o valor delas como empresa é superior à Itália. A Itália tem a 8ª economia do mundo. Portanto, qual é a grande questão? E aqui está o grande risco, porque são estas empresas, porque dentro das multinacionais, que têm 60% do PIB mundial, não é? Portanto, nós pensamos que são estes políticos que mandam e não mandam. Quem manda realmente é uma ordem económica mundial. Isso tem que nos levar a refletir. Não é? Certo. E o Sr. Elon Musk resolveu achar que um dos ataques da Ucrânia na Crimeia à Rússia, que não era, e desligou o Starlink. Quer dizer, e morreram não sei quantos milhares de ucranianos porque um ataque foi abortado porque o senhor Elon Musk achou que aquele não era o ataque correto. Estamos a este nível. Não foi o Biden, não foi o Putin. Exatamente. Okay? Foi o senhor Elon Musk, não é? Lembrou-se. Portanto, e o mundo está assim. E esse é o grande risco da inteligência artificial. É que são precisamente, dentro das grandes multinacionais americanas, as maiores são as tecnológicas, e são estas que vão ficar com o poder da tecnologia. Desculpem, com o poder da inteligência artificial. Portanto, aí está o grande risco. E então, há um imperativo, eu já vou, há um imperativo que é, o código tem que ser aberto. A contribuição para a inteligência é um projeto da humanidade. Não pode ser um projeto do ChatGPT, da Apple, da Microsoft, do Elon Musk, seja de quem for. Não pode. Portanto, a inteligência artificial é demasiado importante. Vai ter um impacto completamente global em toda a humanidade. Portanto, o código tem que ser aberto. Toda a gente tem que saber o que está lá a passar. Todos nós temos que aproveitar. Aquele código não pode ficar só naquela empresa. Exato. Tem que ser esse o caminho. Portanto, tem que haver um código aberto, uma contribuição global e eu acho que isso é absolutamente fundamental, porque esse é o grande risco. Porque isto depois custa muito dinheiro. Não é? Claro. Nós estamos a falar, mas isto custa muito dinheiro. E são estas grandes multinacionais é que têm essa capacidade. Felizmente, há boas notícias. Na semana passada, no final da semana passada, a União Europeia veio dizer com muita segurança que finalmente nós chegamos a acordo. Eu acho que é um acordo recorde para a complexidade do problema, de como é que vamos controlar esta questão da inteligência artificial. E há 2 meses atrás, a Casa Branca, o Sr. Biden já tinha mandado cá para fora uma série de normas, não é, de regras, que eles chamam as ordens executivas da Casa Branca, onde já colocavam 10 pontos que eram absolutamente essenciais para controlar, e nesses 10 pontos está esta questão lá mencionada. Não é? Curiosamente, o único setor de conhecimento que ele põe lá esta norma executiva no ponto 3, fala especificamente na biologia e na ciência. Portanto, e porquê? Porque tem a ver com isto que estamos aqui a falar, não é? Tem a ver que as coisas não devem ser separadas. E por isso, eu acho que esse é o grande risco. Agora, quando nos dizem assim, há o risco do emprego, já percebemos que não. Há o risco de uma inteligência superior dominar o mundo, etc. Eu não acho. Eu acho que neste momento, é uma interpretação, eu acho que as pessoas inteligentes e as pessoas mais inteligentes não são aquelas neste momento que estão à frente do mundo. Não é? Nós olhamos acho que para estamos muitos todos países... de acordo. Não estamos? Pronto, é isso. Nós olhamos para... Portanto, as pessoas inteligentes são normalmente pessoas que potenciam as outras, com quem nós gostamos de trabalhar e que potenciam as outras. Portanto, o problema não está na inteligência, porque quem é inteligente sabe o que tem que fazer.
O problema está no poder. E está no poder que muitas vezes é exercido por mentecaptos, não é? Por pessoas pouco inteligentes. Portanto, o problema da inteligência, eu não tenho nenhum problema com a inteligência, seja ela artificial ou não. Eu tenho um problema é quando não há este espírito que eu digo que tem que ser mais que democrático, tem que ser descentralizado. É isso que incomoda, por exemplo, nas criptomoedas. O que incomoda nas criptomoedas é que o Banco Central Europeu e a Reserva Federal Americana não têm hipótese de influenciar a cotação. Exato. Não é? Isto é o que preocupa é isso. Portanto, eu acho que nós temos que ir para um mundo descentralizado e queira Deus que seja a inteligência artificial, humana, etc., a tomar conta disto. Porque o que a gente vê é que estamos num mundo que estamos a ser geridos por menos pessoas inteligentes. São pessoas habilidosas, são pessoas oportunistas e são pessoas que chegaram ao poder por causa disso. Não é? E já agora deixe-me fazer aqui uma coisa com um ano de antecedência. Para o ano vamos ter eleições no país que tem os tais 25% do PIB mundial, nos Estados Unidos, não é? E nós sabemos o que é que aconteceu em 2016, penso eu, não é? com um dos candidatos que se afigura outra vez, não é? com o escândalo da Cambridge Analytica. Agora, imaginem o que é que sucedeu de 2016 para agora qualquer puto do liceu, com as ferramentas que hoje tem, pode ter uma intervenção numas eleições do país mais poderoso do mundo, como aconteceu há 6 anos, ou vão passar 8 anos, como aconteceu com o escândalo da Cambridge Analytica, não é? Portanto, nós temos uma ferramenta poderosa na mão. Agora, somos nós, seres humanos, que temos que pensar a quem é que nós queremos entregar o poder. E temos que pensar isso a 2 níveis. A nível de quem manda em nós, nos políticos, de quem vai estar a tomar decisão, e a nível também na parte de economia, como eu disse há bocado, nós temos empresas que, economicamente, dominam o mundo. Se quiser o dado, das 100 principais entidades económicas no mundo, em 100, 70 são empresas. E só 30 é que são países. Nas 100 entidades económicas mais poderosas do mundo, estamos a falar de uns 70, mais precisamente são 69, 31. Pedro, mas eu no outro dia tive nos 25 anos da Crédito e Calcio em Portugal. E eles tiveram lá 3 convidados a falar dos riscos do futuro. E há aí um dado, perdão, Pedro, eu não quero ser pessimista, mas há aí um dado que é assustador, que eles partilharam na altura, que é o poder mundial está a mudar. Ou seja, se calhar isto que nós dois, e o Pedro está a dizer que representa 25% da riqueza mundial, se calhar há uns anos era 35% ou 40%. E está a mudar para onde? Para empresas onde não há eleições e em que nós não sabemos que ideias são discutidas. Certo, muito bem. Mas eu também tenho uma opinião sobre isso. E é mais uma oportunidade para a inteligência artificial que nós temos que dar. Se puderem, escutam a conversa no TED Talk de um senhor chamado Ian Bremmer. Ele explica isto muito bem. Nós estávamos habituados no mundo que a ordem mundial fosse ligada à segurança, à autoridade, às forças armadas, se quiserem, não é? E, portanto, o mundo era um mundo que já esteve dividido entre leste e oeste, portanto, e a ordem mundial era uma ordem mundial de segurança. Certo. Agora estamos precisamente naquilo que o Eduardo estava a dizer muito bem. Estamos numa ordem mundial económica. Isto é, nós temos a ordem mundial de segurança continua, nós estamos a perceber a corrida às armas, o que está a acontecer, só que agora juntamos uma ordem económica mundial. Não é? E essa ordem económica mundial é que está, efetivamente, com todos os problemas que tem, e acho que um dos grandes desafios da humanidade é como é que nós vamos partir para um novo capitalismo, porque o capitalismo foi efetivamente o único sistema que sobreviveu. Se quisermos, não é? Se dermos liberdade às pessoas, elas fogem dos países não capitalistas para os capitalistas. Se as deixarmos surgir, se abrirmos um Irão, uma União Soviética, etc. Agora, o capitalismo tem muitos problemas, muitos defeitos, tem muita
diferença, não é? Portanto, temos que Uhum. partir, mas isto tinha que ser outra conversa, mas temos que partir para um novo capitalismo onde os lucros das empresas têm que ser repartidos de forma diferente, etc. Mas, portanto, há uma nova ordem económica mundial que tem a ver com tudo isto que nós falamos. Só que Ok. está neste momento a emergir, e vai acontecer até 2030, uma terceira ordem mundial a juntar estas duas. Só que esta Ok. terceira ordem mundial vai condicionar as outras duas completamente. Que é aquilo que Uhum. estamos a falar. É a ordem mundial ligada à tecnologia. Não é? Ok. E aqui nós temos uma oportunidade. Portanto, falei nos riscos, agora temos uma oportunidade. É que se nós Uhum. soubermos aproveitar esta terceira ordem mundial, que mais uma vez não substitui as outras, portanto isto é Certo. em camadas, mas que vai influenciar as outras, nós temos a hipótese de, como nunca, de conseguir fazer do mundo uma coisa melhor, não é? Uhum. E temos de estar preparados para isso, porque nesta ordem mundial tecnológica, à cabeça, é pacífico para todos, vem a inteligência artificial. Não é? Ok. E ela, se for bem utilizada, pode nos ajudar. Se for mal utilizada, como dizem alguns, pode ser o fim da humanidade? Pode. É uma das 3 formas que nós temos, nós homens, que criamos só 3 formas de acabar com a humanidade. Alterações climáticas, Sim. guerra nuclear e agora, se utilizarmos mal a tecnologia, nomeadamente a inteligência artificial. São as 3 formas que o homem criou e que pode acabar com a humanidade. Estamos agora cada vez a falar mais e mais atentos à questão das alterações climáticas. Não podemos perder a oportunidade de utilizar bem a inteligência artificial para aquilo que deve ser, não é? Quanto à guerra nuclear, nós sabemos como é que ela pode ser resolvida. Foi resolvida com uma questão com um acordo, com uma série de normas, e que realmente as pessoas acabam por ter que respeitar, senão isto acaba mesmo, não é? E é um bocadinho, se calhar, isso que vai acontecer. Ó Pedro, a conversa está excelente, como já era de prever, tendo o Pedro como convidado, mas já estamos com mais de uma hora. Já está? Já estamos com mais de uma hora. Portanto, o que é que eu aqui vou fazer? Vou dar aqui a oportunidade, quem quiser colocar questões ao Pedro para as colocar, ok? Eu, entretanto, Pedro, eu estive aqui e vou aqui partilhar, porque, quer dizer, o convite surgiu também em função disto, portanto, eu estou já aqui a partilhar, portanto, está aqui o site da IPAM, exatamente, em que vocês podem então ver, se tiverem curiosidade, então, sobre esta pós-graduação, Inteligência Artificial no Marketing. Temos então exatamente aqui a abertura em maio de 2024, portanto, já está essa oportunidade. O programa são então 11 mesas, o horário pós-laboral e estando Pedro presente, só posso convidar as pessoas que tenham interesse sobre a matéria a marcar presença. Relativamente às questões, eu efetivamente vi aqui agora um aviso aqui do StreamYard a dizer que o LinkedIn deixou de autorizar os comentários do LinkedIn aqui no StreamYard. Portanto, eu vou aqui ao LinkedIn e vou ver então os comentários que, entretanto, nós aqui temos. E então, o que é que eu aqui tenho? Vamos então ver. Portanto, tem aqui o Ricardo Batista, que diz que o vendedor, neste momento que não se atualize rapidamente, vai ficar fora do jogo. E exatamente, é mesmo isso. Exatamente. Temos depois aqui outro comentário. Vamos então ver aqui o outro comentário que aqui temos, só um segundo, que é do Filipe Silva. Ok. Então, temos aqui, portanto, o Júlio Pinto, também a dizer a capacidade de adaptação à evolução será fundamental, ok? Temos depois o Filipe Silva que diz, ok, o Eduardo continua com os episódios porque tem sido a minha companhia nas viagens, pronto, assim seja, Filipe. E para já, quem é que aqui temos? Também temos o José Carlos F. Pereira, que também já foi aqui convidado de um episódio. O Pedro é um craque. Boa escolha, Eduardo.
É uma simpatia de Zé Carlos. Não é. É efetivamente, ó Pedro, eu hoje estava-me a recordar, perdão, das aulas, isto na altura, quando eu tive as aulas com o Pedro, portanto, eu moro na Guarda, e a pós-graduação era em Aveiro. Portanto, eu acabava o meu dia de trabalho, ia para Aveiro, e então, quando regressava já à tarde, eu acho que as aulas eram até às 11 horas, não é? Portanto, mais uma hora e pouco de viagem, e eu lembro-me que nas aulas do Pedro, a informação era tanta, a aprendizagem era tanta, que eu às vezes chegava à casa e, apesar do cansaço, eu não conseguia adormecer, sempre a pensar naqueles conceitos que tínhamos. Então, ó Pedro, temos aqui uma questão da Mónica Domingos. O que estão os empresários portugueses a posicionar-se para preparar a integração da inteligência artificial nos seus negócios? Pronto, Pedro. Enquanto o Pedro vai pensando, nós aqui já falamos de algumas empresas que efetivamente já falam aqui na integração da inteligência artificial, não é? Falamos de algumas empresas com programas de contabilidade. Recordo-me que também já há uma ou outra que estão a substituir call centers por softwares de inteligência artificial, mas Pedro, quer partilhar connosco? Sim, portanto, a influência é muito transversal, não é? Portanto, pode ser nos softwares de contabilidade, por exemplo, muito no CRM. Por exemplo, uma coisa que aconselho os empresários que têm negócios online, não é? Posso lhe dar um exemplo pessoal. Eu tenho aqui uma empresa numa área uma empresa de negócio online aqui numa determinada área, em que eu tive que mudar de plataforma e mudei de conteúdos, etc. E para os mesmos 1000 produtos, eu gastei, na primeira vez que fiz, gastei 500 horas para colocar lá umas centenas de produtos no site. Ok. Com o ChatGPT agora, eu demorei 50 horas. Portanto, as pessoas estão à frente do negócio. Portanto, cá está a produtividade e a rentabilidade outra vez, não é? Portanto, porquê? Porque eu, ao descrever o produto, não é? Nós sabemos, por causa dos SEOs, por causa de todo o tráfego orgânico, etc., é importante descrever o produto, segundo, com algumas palavras, etc. Portanto, quando eu tenho que ir ao Google pesquisar o que é que dizem do produto, agora vou-lhe incluir as palavras que sejam importantes, eu chego ao ChatGPT e faço isso de imediato, não é? E o que eu tenho verificado, o empresário português, de uma maneira geral, ainda não está, digamos, completamente sensibilizado, porque também todos nós estamos a aprender ainda no processo. Exatamente. Mas já há muita gente que já percebeu, e esta é a grande vantagem do ChatGPT, que mais uma vez é só um dos tipos de inteligência artificial, a inteligência artificial generativa, que já percebeu que pode realmente e que facilita muito tudo aquilo que são processos nas empresas, não é? Portanto, aproveitar, sabemos que as nossas empresas hoje nem vão ser online, nem vão ser offline, vão ser sempre um misto das duas coisas. Exatamente. Portanto, o online e o offline vão estar integrados e é fundamental realmente recolhermos e naquilo que nós pudermos utilizar o ChatGPT ou o Gemini que vem aí para eu conseguir atalhar uma série de processos que demoravam muito tempo, nomeadamente aquilo que é mais administrativo, mais chato, que demora muito tempo, faz todo o sentido que assim seja, não é? Ok, Pedro. Olha, a Mónica também concordou. A Mónica disse, excelente exemplo, obrigada. Mas, quer dizer, eu acho que, e falando daquilo que nós já tínhamos abordado inicialmente, esta questão da aprendizagem contínua, permanente, tem que fazer parte dos empresários. E havendo uma mudança geracional, como tem havido, cada vez mais rápida, quem chega às empresas, digamos que já está mais sensível para estas temáticas do que provavelmente ocorreria com uma ou duas gerações anteriores. Portanto, Pedro, eu quero lhe agradecer imenso aqui pela sua presença. Nós tivemos muita gente hoje no LinkedIn
Eu depois até partilho consigo os dados das pessoas que nós tivemos, mas foi um dos episódios com mais números, portanto eu quero lhe agradecer por isso. E olha, vamos nos mantendo em contacto. É sempre um prazer conversar consigo, trocar ideias com o Pedro. Portanto, Pedro, muito e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também pelo convite, Eduardo. Sabe que é sempre um gosto. Conte sempre comigo, sempre que necessitar. E um cumprimento especial a toda a gente que durante esta hora de almoço, não é? Tirou este tempo para nos ouvir, porque também já é um sinal que estão muito, muito preocupados e interessados em fazer evoluir as suas coisas. E como mensagem final, só diria isso: vamos aproveitar aquilo que tem de bom, ter consciência dos riscos que sabemos que pode trazer, mas acima de tudo vamos ter a consciência do que pode trazer de bom. E nós seremos sempre, nós seres humanos, seremos sempre, desde que assim o queiramos, não é? Seremos Claro. sempre o fator decisivo nas vendas, no marketing, nos negócios, na nossa vida, ao fim e ao cabo. Exatamente, Pedro. Olha, muito e muito obrigado, tá bom? Então, Pedro, Um eu só abraço me a vou todos. despedir das pessoas. Não saia aí de atrás da cortina que nós ainda vamos conversar só um bocadinho, tá bom? Então, sendo assim, muito obrigado, muito obrigado pela vossa presença. Hoje tivemos aqui um convidado que para mim é sempre uma pessoa que eu tenho como exemplo em termos de comunicação e de conhecimento. Vocês já sabem, brevemente vocês então vão ter este episódio disponível no Spotify, no iTunes. A gravação já está disponível, portanto, mal que terminemos, ela fica disponível no YouTube. Vocês podem visualizar novamente também aqui no LinkedIn e também no Facebook. Sendo assim, eu quero vos agradecer. Nós vamos ter, o próximo episódio será no dia 20 de dezembro, portanto, será o último episódio deste ano, dia 20 de dezembro, e mais uma vez vai ser sobre uma temática muito importante para a nossa atividade comercial. Até lá, olhem, boas vendas e continuem a lutar aí pelo vosso objetivo. Um forte abraço.